Então, super boa noite, muito bem-vindas todas vocês que aceitaram esse convite para a gente poder estar junto aqui, falando, né, compartilhando e trocando sobre um tema assim que eu amo, que é a terapia floral, né, que é o trabalho de cura, de crescimento, de evolução através da energia das flores, tá? Eu vou estar compartilhando, então, um PowerPoint para estar mostrando para vocês um pouquinho da história da terapia floral, opa, que veio com o Dr. Bach, né? Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui. Vamos lá, então. Eu vou fechar um pouquinho aqui e, de vez em quando, eu vou abrindo para a gente ver. Então, será que você já se perguntou como as flores podem influenciar positivamente suas emoções e trazer bem-estar para você, para as pessoas à tua volta? É claro que nós já podemos perceber as flores essencialmente inspiradoras. Elas nos inspiram, elas estão presentes o tempo todo, né? Quando a gente tem celebrações, quando a gente quer enfeitar os nossos espaços, quando a gente quer mostrar o nosso afeto por alguém, nos momentos das cerimônias, né? Nos casamentos, nos nascimentos, nos lutos, nas perdas, né? Então, elas estão o tempo todo muito presentes na nossa vida, até na culinária. Existem flores comestíveis, né, que são utilizadas na culinária. Mas, a nível da saúde e a nível do bem-estar, como elas podem contribuir? Então, surge em 1886, nasce Eduard Bach. Na verdade, ele nasceu em 24 de setembro de 1886. Ele nasceu na cidade de Moseley, na Inglaterra. Ele é um libriano e um ser muito sensível, muito especial, que desde cedo expressava o amor por tudo que tinha vida, pelas pessoas, pela natureza, pelos animais, né? E ele, na realidade, acabou trazendo uma revolução nessa visão de saúde, doença e cura. Eu vou compartilhar, então, um pouquinho da história do Dr. Bach com vocês, né? Essa pessoa sensível que adorava caminhar pelos campos, quando jovem, lá, tipo 17, 18 anos, foi trabalhar na empresa de fundição de aço da família dele. Imaginem para alguém que adorava caminhar, passear, entrar em contato com a natureza, né? Ficar lá fazendo aquela rotina, né? De um dia inteiro numa fábrica. Mas com toda a sensibilidade dele, ele aproveitou aquele período para poder observar, e ele observava os funcionários da fábrica. E já ali ele percebia que, às vezes, mais do que uma pessoa eram acometidas pelo mesmo mal, pelo mesmo sintoma, e usavam até a mesma medicação. Mas os resultados eram sempre diferentes. Então, ele começou a perceber que a personalidade, né, o jeito único de cada uma pessoa ser, contribuía ou dificultava a recuperação quando aquela pessoa sentia um mal-estar, né, ou se percebia algum sintoma. Tá? Então, ele já traz, né, começa depois, o que ele faz? Ele, um pouco mais tarde, inicia a faculdade de medicina. Então, o Dr. Bach, né, esse médico inglês, né, pioneiro nesse trabalho com as flores, ele era um médico alopata, tá? Bacterologista, imunologista, e um homem muito renomado e reverenciado na área dele. Ele criou um sistema de cura, né, na área dele, da bacterologia, chamados nosódios intestinais. Mas esses remédios ele também já utilizava
Deixa eu cortar um pouquinho para ver vocês um pouquinho. Então, ele já utilizava esses remédios já inserido, né, no é, olhando para os tipos de personalidade de cada uma daquelas pessoas, tá? Então, ele ali, como alopata, né, fez trabalhos especiais, foi condecorado, renomado, mas ele sabia, ele sentia que ele precisava fazer algo novo, algo diferente, tá? E esse algo novo, esse algo diferente, né, ele foi estudar, então, homeopatia. Ele conhece Samuel Hahnemann, que é o pioneiro nos estudos da homeopatia. E ele consegue perceber uma semelhança entre o que ele acreditava e os princípios da homeopatia. Ele se torna, então, um médico homeopata. Mas ele sabe que o que ele tem que deixar como legado para a humanidade é uma outra coisa. Então, ele, no auge da sua carreira, ele resolve abandonar a medicina e vai para os campos fazer a pesquisa e a busca dos seus remédios florais. Tá? Ele traz uma inovação nesse sistema saúde, doença e cura. Por quê? Ele vê a doença como um mensageiro e não como algo que a gente precisaria estar não, como algo que a gente precisaria estar combatendo, mas como um mensageiro de que algo estava errado com a gente, de que nós nos desviamos do nosso caminho de alma, que nós nos desviamos daquilo que a gente veio realmente estar desenvolvendo aqui. Então, ele nos ensina e nos deixa a mensagem, né, de que não é para que a gente vá combater a doença, mas que a gente vá poder usá-la como algum mestre que vai estar nos ensinando e nos ajudando a retomar para o caminho perdido, né? A cura, eu falei saúde, doença e cura. A cura, ele vai trazer a, o amor como esse grande curador. O amor por nós mesmos, o amor pelo outro, o amor por tudo que existe. Porque para o Dr. Bach, o princípio fundamental de tudo é o amor, tá? Então, ele traz alguns princípios. Mas nessa busca e nesse trabalho de construir, né, de pesquisar e de preparar os remédios florais, ele adoece. Ele tem um câncer e os médicos amigos dele deram a ele apenas 3 meses de vida. Mas ele foi, se internou, fez a cirurgia, ficou algum tempinho no hospital, mas assim que ele melhorou, ele fugiu do hospital e foi de novo dar conta lá do que ele tinha que fazer, porque ele muito sabiamente, né, muito conectado com a essência dele, com a alma dele, ele sabia que ele tinha um propósito, ele sabia que ele tinha uma missão, uma tarefa para estar realizando, né? Então ele foge do hospital. E aí tem até uma frase que diz assim: a luz que nunca se apaga, porque ele volta lá na casinha dele, né? E aquela luzinha está sempre acesa, dia e noite, porque ele não para de estudar e de pesquisar. Então, na realidade, o Dodobá, ele tem 2 laboratórios. Um laboratório que é o laboratório da natureza, e o outro laboratório que é essa casinha onde a luz nunca se apagava, porque ele estava ali pesquisando, estudando, registrando, né? Trazendo e anotando o que cada uma daquelas pessoas para as quais ele oferecia os remédios, né, traziam como feedback para ele. E assim, o tempo foi passando. Passaram-se os 3 meses que os colegas tinham previsto para ele, 4, 5, 6, e aí ele traz uma afirmação que eu acho muito linda. Olha o que ele diz: um interesse absorvente, um grande amor e um propósito definido na vida
constituem um fator decisivo na felicidade do homem na Terra. Essa citação do Dr. Bach, para mim, ele é muito especial, né? Quantas vezes, né, nós encontramos pessoas que perderam, né, esse propósito e estão ali acometidas das doenças, ou seja, esse interesse absorvente que ele tinha, esse amor pelo propósito dele, né, fez com que, na realidade, ele conseguisse superar os 3 meses previstos para ele. Então, muitas vezes, as pessoas nos buscam, né, enquanto terapeutas florais, buscando, né, nessa ajuda, que a gente possa estar orientando, apoiando, ajudando, para que elas recuperem, né, esse interesse absorvente, esse amor, esse propósito de vida, tá? E a terapia floral, as essências florais, elas nos ajudam nisso. Bem, mas então qual é o princípio fundamental da terapia floral? Dr. Bach diz que a doença é o resultado do conflito entre a personalidade e a alma. Ele diz ainda: ao alinhar a alma com a personalidade, nos colocamos novamente em nosso caminho de alma, para então expressarmos a nossa essência divina no mundo. Segundo o Dr. Bach, somente assim encontraremos a verdadeira paz, alegria, saúde e felicidade. E o que é esse conflito entre a alma e a personalidade? A alma, a nossa essência, a nossa parte sábia. Dr. Bach diz que a alma é a nossa parte sábia, é aquela parte de nós que sabe verdadeiramente aquilo que viemos fazer aqui, aquilo que nos faz verdadeiramente bem. E a personalidade é os papéis, né? Os papéis que nós acreditamos que a sociedade nos exige, nos pede, que a família nos pede. Então, quando existe essa dissonância, esse conflito, né, entre a personalidade e a alma, né, nós acabamos adoecendo. Mas, Regina, o que é isso de verdade? Há algum tempo atrás, teve uma novela onde aparecia um jovem e a alminha desse jovem era uma alma de um músico, de um artista, né? E, na realidade, ele vinha de uma família de empresários. O avô era um grande empresário, o pai, e o que era esperado dele? Né? Que ele desse continuidade, né, nesse caminho de empresário. E ele, na busca de atender, né, a expectativa dessa família, a expectativa desse social, ele se desconectou do sentido, né, do propósito, do grande amor da vida dele, que era a música. E aí aparece, né, na própria novela, ele adoecendo, né, e adoecendo severamente, né, até que este seja possível isso ser percebido como uma possibilidade de resgatar o caminho perdido, de você poder encontrar verdadeiramente o chamado da tua alma. Bom, tudo bem até aí, gente? Estão gostando da história do Dr. Bar? É muito interessante, né, gente? Esse homem é tão à frente do tempo dele, né? Esse homem, vocês imaginem que ele começou esse trabalho com as essências florais em 1930. Tá? Então, praticamente tem 100 anos, né? Porque nós estamos em 2023, então praticamente 100 anos, né? E ele já com toda essa sensibilidade. Vocês imaginam o que que nessa época era para um médico, né? Falar em alma, em cura, em saúde, como doença, né? Como esse desvio da sabedoria da nossa alma, né? Então, um homem muito à frente do tempo dele, né? E que tão atual ainda nos nossos dias, né?
Então, vamos lá mais um pouquinho. Estão gostando da história dele, né, gente? Então, qual o propósito da terapia floral? Como a gente vai lidar com isso, né? Então, nós construímos a nossa vida a partir daquilo que nós pensamos e sentimos sobre nós mesmos e sobre todas as pessoas e sobre o mundo. Então, na realidade, né, o que a gente pensa, e muitas vezes a gente pensa, não vou ser capaz, eu não consigo, eu não vou dar conta de fazer isso. E aí isso vai mexer com os nossos sentimentos, com aquilo que a gente, com as nossas emoções, fazendo com que a gente se sinta o quê? Com a nossa autoestima mais baixa, que a gente não se sinta verdadeiramente se permitindo, né, estar ali presente, atuando. Então, aquilo que a gente pensa vai comprometer aquilo que a gente sente, vai comprometer a nossa atitude, o nosso comportamento. Então, eu começo o quê? A me excluir, a não me sentir pertencente, a não querer mostrar, a não querer mostrar o fruto do meu trabalho, né? Então, o que que as essências florais elas vão nos ajudar, né? A mudar esses padrões negativos, né? Consequentemente, mudar o nosso repertório emocional, que vai fazer com que a gente se sinta é, rejeitado, magoado, ressentido, né? Então, ela vai estar nos ajudando a mudar a forma como vemos a nós mesmos, os outros e o mundo. E com isso, a gente poder ter uma vida melhor, mais feliz, mais harmônica, né? Mas como vai fazer isso? Vai fazer isso trazendo luz, trazendo consciência. Então, terapia floral, ela possibilita um trabalho de autoconhecimento. Ela vai possibilitar um trabalho da gente poder perceber o que faz verdadeiramente você feliz, quais são os seus valores, para onde você está querendo caminhar, né? O que que você traz na história da sua vida, na bagagem da sua vida, que de alguma forma está te impedindo, está te dificultando caminhar para onde você quer ir. Então, terapia floral, né, o uso das essências florais, vai nos possibilitar esse autoconhecimento, vai trazer, então, essa possibilidade de acender a luzinha, né, de trazer consciência para, de repente, até talentos que estão inconscientes, que estão escondidos, né, e que precisam vir à tona para que a gente possa realizar o nosso propósito, né? E dessa forma, ela vai ajudar a restabelecer a saúde integral. Ou seja, a partir de nós harmonizarmos os nossos pensamentos, as nossas emoções, nós acabamos também harmonizando o nosso corpo físico. Então, de alguma maneira, restabelecemos essa saúde integral, né? Espiritual, mental, emocional e física. Então, olha que outra citação muito bonita do Dr. Bar, né? A verdadeira saúde é felicidade. E a felicidade é fácil de ser alcançada, porque reside nas pequenas coisas. Fazer aquilo que realmente amamos e estar com as pessoas que gostamos. É muito lindo, as citações dele, né, são de uma sensibilidade muito grande, né? Isso é, na realidade, saúde, nessa visão mais ampliada. Saúde para o Dr. Bach é a gente estar presente, é a gente estar celebrando a vida, é a gente estar celebrando cada conquista. Às vezes a gente fica esperando aquela coisa acontecer, né? E saúde nessa visão mais ampliada, né, é a gente poder celebrar cada conquista da vida, cada etapa, né? A gente está presente, desfrutando de cada oportunidade da vida, né? E isso é saúde, isso é felicidade. Bem, mas o que são as essências florais e como elas podem ser, como elas são preparadas, né? O doutor Bach, como eu contei para vocês no início, né, ele gostava de caminhar pelos campos, né,
e de conversar. Tem um texto muito bonito dele que ele está conversando com um carvalho, né? E ele escreve essa conversa, esse diálogo ali com o carvalho, né? Então, essa alminha, esse serzinho, né, que estava ali e que passava e passava nas flores e passava no orvalho, né, a mãozinha ali no orvalho. E à medida que ele passava em alguns campos, ele percebia, por exemplo, que é o preparo de uma florzinha do sistema, que é a florzinha chamada Impatiens ou Impatiens, pelo nome, né? Impatiens ou Impatiens, é claro que essa florzinha ela vai buscar no trazer mais o quê? Paciência, serenidade, né? Paciência, serenidade, harmonia, né? Tolerância, tá? Então, ele passava por esses campos e passava a mão ali no orvalho e experimentava, né, aquele orvalho. E ele percebia que alguma coisa diferente tinha ali, né? Então, ele acabava, às vezes, adormecendo nesses campos, né, do empate, trazendo, vivendo essa oportunidade dessa mensagem que o empate nos trazia. Mas ele sabia que esse trabalho dele precisava correr o mundo de alguma forma, ou pelo menos ajudar naquele momento as pessoas ali próximas a ele, os clientes dele, né, as pessoas que procuravam por ele. E como é que ele ia enviar gotinhas de orvalho? Então, ele descobriu um método de preparo. Então, como as essências são preparadas? As flores são colhidas e são flores de regiões silvestres, né? De regiões onde o homem ainda não está ali, né? Habitando, né? Ou vivenciando. Então, são regiões mais recolhidas. Então, as flores são colhidas e colocadas nesse vasilhame de vidro com água pura de uma fonte, tá? E essa água, ela fica, isso é feito logo pela manhã, nos primeiros raios de sol, tá? E essa água, né, essas flores ficam nessa água por algumas horas pela manhã. Quanto tempo? Não tem um tempo correto, determinado de relógio, né? Ali, doutor Mar trabalhou isso através da própria intuição, sensibilidade dele, né? E ele percebia então que toda a informação daquelas flores já estava registrada naquela água, tá? Então, de alguma forma, o floral é esse registro de todo o campo informacional da água que acaba ficando registrado naquela água. Então, depois desse tempo, essas flores são retiradas com um galinho mesmo da flor, e essa água é colocada em vidros e preparada e diluída para que a partir daí sejam preparadas as essências florais. Tá? Então, as essências florais são esse campo de consciência, de toda a informação. Gente, mas por que as flores? Né? Quando a gente olha para a planta, né, as raízes, o tronco, os galhos, as flores, as folhas, né, as flores são a última instância de todo esse vegetal, e daí vem as sementes para começar todo o ciclo novamente. Então, é na flor que fica praticamente toda a história, né, daquela planta. Então, quando coletamos essa água, deixamos essas flores aí nessa água, estamos coletando toda a história. E ao preparar uma essência floral, depois é estudado, né, os mitos associados àquela flor, àquela planta, como as pessoas da região, né, costumavam usar, para o quê, né? Então, várias outras áreas de saber são trazidas, né, para que a gente possa estar aprofundando a utilização dessas essências florais. Alguma dúvida, gente, até aí? Tá tudo tranquilo? Tudo tranquilo até aí, gente? Como é que estamos? Tudo bem? Tudo bem, também Tá? estou em casa. Podemos continuar, então? Tá. Do final eu abro para vocês tirarem alguma dúvida, tá bem? Opa, peraí.
Então, como as essências florais, elas atuam, né? Então, outra citação do Dr. Bach. A ação dos remédios florais consiste em elevar nossas vibrações e, a partir dos nossos canais, e abrir nossos canais para o eu divino, inundar nossa natureza com a virtude particular de que necessitamos e em remover de nós a imperfeição que causa o dano. Eles curam, não combatendo a doença, mas inundando o nosso corpo com as sublimes vibrações de nossa natureza superior, na presença das quais a enfermidade se dissolve como a neve à luz do sol. Eu acho tão linda essa citação do Dr. Bach, né? É, então, como elas vão atuar, né? O Dr. Bach nos fala das falhas e das virtudes. E ele fala que a falha é a virtude fora do lugar. E ele fala ainda que as falhas são as verdadeiras causas das doenças. Mas vocês podem estar se perguntando, mas Regina, o que são essas falhas, então, né? Essas falhas, para ele, são o orgulho, né? O orgulho que, na realidade, tem como virtude oposta e complementar o quê? A humildade. Essas falhas, na realidade, é o egoísmo, que, na realidade, faz com que a pessoa se coloque em primeiro lugar e não se colocando na possibilidade de servir. Então, para o Dr. Bach, ele fala na ignorância. E a ignorância não é o não saber, é não se abrir para algo novo, é não ter a simplicidade, a humildade, a sabedoria de se permitir aprender algo novo. Então, a terapia floral, ela vem trazer esse despertar das virtudes que existem dentro de nós. Porque como seres divinos, né, nós temos todas essas virtudes, só que muitas delas estão adormecidas. Então, como a terapia floral, ela atua? Por exemplo, se nós precisamos tratar o medo, né? O medo é aquilo que está nos impedindo de ter uma vida plena, feliz, de podermos estar realizando aquilo que precisamos. A terapia floral, ela não vai combater o medo, ela vai ajudar nós a poder desenvolver a virtude oposta complementar, que é a coragem. E a coragem é algo que já existe dentro da gente, porque a palavra coragem vem de cor, coração. Agir a partir do coração. Então, isso já existe dentro de nós, mas por alguma razão, né, a polaridade oposta, né, a falha, ela ficou desbalanceada desse equilíbrio. Então, sempre que trabalhamos com as essências florais, trabalhamos esse equilíbrio das polaridades, né? Então, ela não vai combater aquilo que não está bom, não vai combater a doença, ela vai ajudar a gente a despertar essas vibrações mais sublimes, essas virtudes da nossa alma. Bem, mas como incorporar a terapia floral na nossa vida, né? A terapia floral, de que forma ela pode nos ajudar? Existem temas, ela pode ajudar em tudo, em que ela pode nos ajudar, né? Então, ela pode estar nos apoiando nos mais diversos temas, no medo, na ansiedade, na tristeza, nas mágoas, nos ressentimentos, nas dores da alma, nesses pensamentos repetitivos que muitas vezes nos impedem, né, de ter um sono tranquilo, nesses pensamentos repetitivos que bloqueiam o nosso fluir, né, a partir das nossas emoções e fluir a partir daquilo que a gente precisa realizar, nas questões práticas da vida, como as dificuldades escolares, como a dificuldade para a gente despertar a criatividade que existe dentro da gente, nas situações de perda, né, de perdas, de lutos, de renovação da vida, de transformações.
E, às vezes, essas perdas, esses lutos, não só de alguém importante para a gente, mas, às vezes, de uma situação, de um trabalho que era significativo para a gente, uma perda financeira, né? Ou as grandes transformações que a gente tem, né? Os próprios ciclos da nossa vida que exigem de nós transformações, né? Nos relacionamentos, à medida que nós vamos nos conhecendo e nos percebendo, também ficamos mais tolerantes, né, para as falhas e virtudes do outro. Então, isso, de alguma forma, vai fazendo com que nossos relacionamentos também ganhem qualidade. Então, o leque de abrangência, de atuação da essência floral, ele é muito amplo. Tá? E como nós podemos utilizar? A forma mais padrão é através dos vidrinhos de uso. Aqui, ó, tá vendo? Vidrinhos desse tipo que talvez vocês já tenham visto, né? Então, nós podemos usar, ó, através de um vidrinho, onde usamos as gotinhas diretamente na boca. Podemos usar, ó, como está aqui, com um spray, tá? Usando nos ambientes, usando em torno de nós, né? Ou seja, trabalhando aqui o nosso campo vibracional, porque nós somos, além do nosso corpo físico, nós vibramos em outros campos vibracionais, nosso corpo emocional, mental, espiritual. Então, os florais podem ser usados também como spray. Eles podem ser colocados em cremes neutros e, de repente, uma massagenzinha aqui nos nossos ombros, no nosso pescoço, depois de um dia muito exaustivo. Então, nós temos diversas formas de poder estar utilizando as essências florais, tá? Mas quem pode utilizar, né? Como ele pode ser utilizado, né? Regina, eu estou gostando de saber de tudo isso, eu estou achando muito bacana, mas eu não quero ser terapeuta floral. Mas você não precisa se aproximar desse saber ou desse conteúdo só para se tornar um terapeuta floral. Você pode se aproximar desse conteúdo para o seu próprio autocuidado, para você lidar. O Totobá, uma das filosofias básicas, né, dos princípios do Totobá, era o cura-te a ti mesmo, né? Ele tem um livrinho, As Essências Florais de Bach, incluindo o cura-te a ti mesmo. Então, ele acredita que, à medida que nós fazemos um trabalho de autoconhecimento, nós podemos trabalhar esse cura-te a ti mesmo. Tá? E, na realidade, tudo começa com esse autocuidado. Mesmo quando nós falamos, eu estou querendo aprender florais para poder ajudar as pessoas, esse ajudar as pessoas, na realidade, eles vêm daqui a pouco. No primeiro momento, com certeza, todos nós vamos estar buscando nos ajudar, né? Eu depois vou compartilhar um pouco de como os florais chegaram na minha vida, né? E eles chegaram como autoajuda, né? E depois eu fui trazendo toda essa trajetória de me tornar terapeuta, de me tornar professora de florais. Tá? Então, você pode querer aprofundar seu conhecimento na terapia floral, nos florais, para o autocuidado, para apoiar familiares e amigos. De repente, você está querendo ajudar seu marido, seu filho, seu irmão, seu pai, sua mãe, né? E é assim que todos nós começamos. Ou talvez você já esteja querendo se tornar um terapeuta floral, né? Então, qual a melhor maneira, né? Está iniciando cursos de boa formação para que você tenha uma boa base, uma base sólida, uma base segura, né? Para que você saiba verdadeiramente o que você pode usar e como você pode usar as essências florais, tá? Bem, vamos agora para 7 curiosidades sobre a terapia floral, né? Nós falamos lá que o Dr. Bach iniciou esse trabalho em 1930. E observe o seguinte. Regina, só Oi. te interromper um minutinho, a Marta deixou uma pergunta aí no chat. Se pode haver mudanças significativas e prolongadas só com o uso de sprays ou creme? Sim, depende, tá? A gente pode ter mudanças significativas, sim, tá? Eu tenho até uma
uma clientinha, ela faz o trabalho dela comigo, né? Trabalhando as coisas mais internas dela, né? Mas ela estava com umas questões até na casa, né? De dificuldade lá da filha adolescente com o pai e das cachorrinhas dela. E aí eu sugeri que ela usasse um spray de Saint-Germain chamado Integração Familiar. Então, ela usa o spray, tá? E a qualidade do ambiente relacional ficou altamente positivo, e ela conta que as cachorrinhas, porque uma queria garantir o espaço, predominar no espaço, né? Então começava a brigar com a outra e tal, e aquela confusão. E ela então usa o integração familiar, e as cachorrinhas na mesma hora se aquietam, vai lá uma, outra brinca, e as coisas se aquietam. Então, é sim, né? Os sprays, eles trazem é, é, resultados positivos, né? Às vezes, por exemplo, você pode, no momento em que você queira sentar para estudar, você pode borrifar, né, uma formulazinha da fórmula do estudante, que vai te ajudar a dar foco, memória, tá? Você pode usar no spray para aquele momento. É claro que quando você usa a nível, né, individual, uma formulação que você preparou para você, especificamente para as suas questões, né, você vai fazendo um processo de evolução, né, você vai fazendo um processo mais profundo de autoconhecimento. Mas os sprays são maravilhosos, tá? E o creminho também, né? A gente pode estar usando um creminho para estar contribuindo como uma ajuda, né? Aí para a gente poder estar trazendo mais suavidade, mais equilíbrio, tá ok? Tá? Maravilha! Tudo bem até aí, gente? Tudo tranquilo? Então vamos lá. A Marta falou que vai levar para a próxima reunião do condomínio esse spray. Ai, maravilhoso. Deixa eu contar para vocês. Maravilhoso você falar disso. Olha, é incrível isso. Eu antes de ser terapeuta floral, de trabalhar com os florais, né? A minha formação era matemática, né? E eu trabalhei durante muitos anos dando aula e trabalhando, né, em várias escolas, universidades, tudo mais. E um determinado momento, tinha uma outra equipe que nem era minha, né? Que estava com algum tema lá para ser decidido, e eles já tinham feito umas 3 reuniões e não conseguiam decidir aquilo, né? E aí o meu diretor me chamou, Regina, será que você não pode dar uma ajuda aí com as suas coisas? Eu falei, olha, tá bom, vamos ver, né? E aí eu realmente preparei um spray, tá? Para que pudesse trazer mais harmonia para aquele espaço, né? Para que as pessoas pudessem respeitar a fala um do outro, para que eles pudessem entender, né, que apesar das visões individuais, né, precisava haver um contexto único para aquele grupo. Então, eu fui selecionando essências florais e preparei aquele spray especificamente para isso, tá? E aí, cheguei cedo lá, passei na sala, e de novo passei na sala, e um pouco antes da reunião, passei de novo na sala, e quando começamos a reunião, meu diretor, Regina, vai lá e abre a reunião. Aí fui lá e abri a reunião, botei um arranjo de flores no centro da mesa e falei que estava borrifando ali as flores com aquele spray. E que também estava borrifando ali, estava esfriando aquela energia gostosa das flores para aquele encontro fluísse com leveza, com alegria, e que pudesse ter o resultado que eles esperavam ter. E saí da sala. E fiquei lá fora conversando com o diretor. Não deu assim, acho que meia hora, saiu um da sala. Daqui a pouco saiu outro. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Eu falei,
o que está acontecendo? Não, já resolvemos tudo, está tudo certinho, só estamos acabando de escrever. Então, gente, funciona. Para reunião de condomínio, eu já usei várias vezes, viu? Porque funciona, viu? Depois Então, você fala quais são as exigências. pode usar sim, porque é muito, muito bom, viu? Funciona, é Depois você maravilhoso. dá a dica. Tá bom, depois dou a dica para vocês. Muito bem. Então, 7 curiosidades sobre a terapia floral, né? A terapia floral faz parte da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares do SUS, do Sistema Único de Saúde, e é reconhecida pela OMS, pela Organização Mundial de Saúde. Isso aí é uma conquista para a terapia floral, sabe? Eu mesma, há uns 10 anos atrás, um pouco mais até, ajudei a estar redigindo, né, documentos para que a gente pudesse estar buscando, né, levar a terapia floral para que mais pessoas pudessem estar utilizando, né? E agora a terapia floral é uma das práticas integrativas e complementares. Por que integrativa? Porque trata do ser dessa forma integral e complementar, porque ela pode ser complementar a qualquer outra terapêutica, tá? Então, é aqui, ó, não, ela é uma terapia natural, sem contraindicações, e pode ser complementar a qualquer outro tratamento convencional. Atua de forma sutil, mas muito profunda e benéfica, tá? Então, é claro que a terapia floral, ela não vai dispensar nenhum tratamento médico. Então, se o seu cliente está fazendo algum tratamento indicado pelo seu médico, você deve continuar o seu tratamento. Como a terapia floral ela vai entrar, né? Ela vai complementar. Então, muitas vezes, alguns tratamentos, né, mexem com a pessoa, né, de uma forma emocional muito profunda. Às vezes são tratamentos difíceis, né, e que o apoio da terapia floral, dando um respaldo emocional, trazendo mais equilíbrio, ajudando a visualizar, né, um futuro mais positivo, depois que aquilo tudo ali tiver reencaminhado, né, uma visão mais otimista, né, tudo isso vai estar ajudando, ou seja, um apoio emocional, até para que você dê conta, né, de todo aquele tratamento, que às vezes é muito duro e que você está precisando realizar. Né? Como ela vai atuar nos campos mental e emocional, e, consequentemente, apoiando os processos físicos, né, trazendo o equilíbrio e o bem-estar. Ela, como eu já falei, cuida da pessoa e não da doença. É claro que quando a pessoa nos traz um sintoma, aquele sintoma ele é muito importante, porque o sintoma ele está falando alguma coisa, não é? Vocês já conhecem aquele livro, né? O Corpo Fala, né? É um livro bem conhecido. E o nosso corpo realmente fala. A forma como nós nos posicionamos, a forma, o órgão que é atingido, a parte do corpo que é atingida, né? Ela nos conta muita coisa, tá? Mas, na realidade, nós usamos isso como uma mensagem, como algo que vai estar nos ajudando a olhar a pessoa, tá? E como fazemos isso, né? Olhando quem é aquela pessoa e a sua história de vida. O que que ela o que que ela tem nessa bagagem, né? Como foi essa infância, a chegada no mundo, que desafios ela está levando, né? Que parte, que história, ela já passou coisas semelhantes ao que ela está passando agora, né? Então, a história da vida, a biografia da vida de uma pessoa é muito importante no nosso trabalho enquanto terapeutas florais, né? Então, nos ajuda a reconhecer as nossas aspirações e o nosso propósito. O floral atua em meio às polaridades de falhas e virtudes, buscando sempre o equilíbrio entre elas. Foi o que eu falei para vocês, né? Trabalhando medo, coragem, insegurança, e definição de propósito, né? Então, sempre vai trabalhar
buscando esse equilíbrio. Bem, mas, com certeza, o Dr. Bach, ele, naquele momento, né, olha só que coisa interessante, né? O Dr. Bach viveu apenas 50 anos, eu não sei se vocês perceberam isso. Ele nasceu em 1886 e viveu até 1936, apenas 50 anos. E desenvolveu esse trabalho mais ou menos de 1928, 29 a 36, ou seja, mais ou menos de 30 a 36. Nesse período de vida dele, né, ele desenvolveu e pesquisou 38 remédios florais, né, associados a qualidades emocionais, né? E claro que talvez naquele momento, né, foi muito, né, com certeza, para que tão pouco, né, você vê como o propósito dele estava tão claro para ele, né, e pouco antes dele falecer, ele disse aos assistentes dele: minha missão está cumprida, agora é com vocês. E poucos dias depois, ele dorme e ele falece. Tá? Ou seja, que alma sábia, né? Quanta sabedoria, né? E de não perder o tempo, né? Ou seja, saber que aquilo ali precisava ser realizado. Mas é claro que toda essa filosofia do Dr. Bach, né? Todos os princípios que ele trouxe sobre a terapia floral são respeitados e utilizados hoje por outros pesquisadores, pessoas de outras regiões do mundo que começaram a se questionar. Será que eu encontraria flores que pudessem também estar ajudando a humanidade? Né? Então, nós temos sistema floral na Califórnia, nós temos sistema floral na Austrália, nós temos sistema floral no Canadá, nós temos sistemas florais no Brasil. E um dos sistemas florais que utiliza flores da Mata Atlântica é o sistema floral de Saint-Germain. Tá? Esse sistema é do qual eu também sou professora de outros sistemas também, mas esse sistema é do qual eu sou professora do primeiro grupo de professores, né, em 2012, tá? E que venho já trabalhando e levando esse sistema de flores para muitas pessoas. Essa já será a minha 15ª turma do Sistema Floral de Saint-Germain, tá? Então, quem é a pesquisadora do Sistema Floral de Saint-Germain? A professora Neide Margonari, que eu quero apresentar ela a vocês, tá? Como esse ser de luz, como essa pessoa tão especial, tá? Que veio assim, acolhendo o chamado de alma dela, né? Como o Dr. Bach, né? É muito bonito, eu acho, esse despertar, né? Que na realidade ela, a professora Neide Margonari, era arquiteta, artista plástica, renomada, com artes, né, e trabalhos reconhecidos em revistas internacionais, e ela percebe num determinado momento da vida dela, né, que ela precisa fazer outra coisa para o mundo, né? Então, eu trouxe até uma cronologia aqui, ó. Em 1990, a professora Neide Margonari recebe esse chamado, né, de estar pesquisando as flores e preparando remédios a partir das flores. Ela entra num profundo trabalho de autoconhecimento, né? Através da meditação, a utilização das essências de Bach, fazendo um trabalho profundo, né? De reconexão com ela mesma, né? E a partir dali, ela se dedica inteiramente à pesquisa e ao preparo das essências florais, tá? Então, em 1993, a gente diz, ela sintoniza a primeira essência, ou seja, ela vai lá e ela prepara a primeira essência floral,
tá? Com flores da Mata Atlântica. A primeira essência que ela preparou foi a Unitatum, uma essência que trabalha o acolhimento, né? Trabalhando a falha, que é a rejeição, tá? E depois, em 1996, ela sintoniza, ela prepara, ela pesquisa a essência floral de Saint-Germain, que é uma trepadeira branca, que acabou dando nome ao sistema floral de Saint-Germain. Ela prepara essa essência sem saber, no dia 1º de maio, que é o dia da ascensão de Saint-Germain. Tá? Então, ela vê isso como uma grande mensagem, né? E então ela dá o nome do sistema de florais de Saint-Germain. Tá? É muito lindo, né? Eu acho assim, almas sábias, tão sensíveis, né? E que acolhem, né, esse chamado, né? Acho que talvez todos nós, por exemplo, eu mesma iniciei em todo esse trabalho através de um momento de uma transição muito grande também na minha vida, né? Onde eu adorava tudo que eu fazia e, de repente, aquilo não fazia mais sentido para mim. Eu sabia que eu precisava fazer alguma coisa e eu não sabia o que que era, e eu comecei a adoecer. E fui procurar e eu falei, mas o que é isso que está acontecendo comigo? Porque eu não me reconheço nisso. E foi assim que as essências florais chegaram para mim, né? Mas vocês imaginam isso há mais de 30 anos, há 30 anos atrás, tá? Onde a gente, se hoje, né, agora a gente está conseguindo, né, esse reconhecimento da terapia floral, há 30 anos atrás, foi um presente muito grande que o universo me deu, né? Foi um presente eu poder conhecer isso, foi um presente eu poder isso se aproximar de mim, né? Então, eu sou grata, muito grata a todo esse processo, e eu acho que tudo que eu faço hoje, né, a nível dos atendimentos mesmo e dos cursos, é uma forma de agradecer essa bênção que realmente é, transformou a minha vida, né? Então, ali eu não sabia que essa história ia acontecer desse jeito, né? Mas a gente vai ouvindo esses chamados, e talvez cada um de vocês possa já ter passado por um momento assim de mudança, de transição, de falta de sentido, né? E aí eu volto lá na primeira frase que eu falei do Dr. Bar, né? Um interesse absorvente, né? Um amor verdadeiro e um propósito definido. Quando a gente perde isso, a gente perde o sentido, a gente não sabe bem o para quê, e a gente adoece. Mas, no fundo, é uma contribuição para que a gente volte e encontre tudo isso, tá? Então, foi assim, né, que tudo isso começou, e eu fui, então, conhecendo como cliente. E, aos poucos, eu fui percebendo e querendo oferecer isso também como uma oportunidade de agradecer tudo isso, né? Então, fui fazendo as formações e tal para poder ajudar mais pessoas, mas a minha alma é uma alma de educadora. Então, quando eu fico sem a sala de aula, a minha alminha fica triste. Eu preciso de dar aula, eu preciso levar esse material para o mundo, porque é assim que a minha alma fica feliz, entende? Então, na realidade, é uma forma que eu tenho de viver feliz, sabe? Realizando esse propósito, que é o propósito da minha alma mesmo, né? Mas vamos voltar para a gente falar um pouquinho da professora Neide. Então, eu já contei um pouquinho, essa é a professora Neide, né? Hoje, na realidade, ela vai completar agora em novembro 79 anos, tá? E quem está mais à frente, né, do sistema floral são os filhos, a Thalita e o Franco, são os dois filhos da professora Neide, né? A Thalita está mais na parte da educação, dos cursos, e o Franco está mais na parte administrativa, tá ok?
apoiando esse trabalho de luz, né, que a professora ancorou aqui na Terra. O Sistema Floral de Saint-Germain segue rigorosamente todos os princípios trazidos pelo Dr. Bach. Tá? Então, a forma de preparo das essências, os princípios, são totalmente respeitados, né? Como o Dr. Bach trouxe aqui. Tá? Só que são usadas flores, tá? Aqui da Mata Atlântica, deixa eu mostrar para vocês um pouquinho, tá? Então, aqui, ó, na cidade de Ubatuba, né, a gente tem ali uma trilha, né, a trilha da Lagoinha, muitas flores do sistema, elas nascem ali, né, nesse trajeto. Então, muitas das flores são preparadas ali. Ela daqui, tá vendo? É o preparo, a professora ali, né? Olhando as flores. Aqui é o preparo. Essa flor aqui é a flor do pau-brasil, tá? Também sendo colocada, tá vendo? No vasilhame de vidro, seguindo os mesmos princípios, tá ok? Aqui é uma das florezinhas do sistema que talvez vocês conheçam, né? O lírio da paz, tá? Então, esse lírio branco, né? Trazendo afastando da gente tudo aquilo que nos tira, né, da harmonia e do equilíbrio. Uma essência maravilhosa preparada a partir dessa flor, para usar nas reuniões. Olha, vocês que falaram das reuniões de condomínio, né? O Lírio da Paz é uma essência maravilhosa, né? Porque ela vai buscar essa harmonia dos grupos, tá? Esse equilíbrio, esse respeito, essa harmonia mesmo. Então, para as reuniões familiares, para as reuniões de condomínio, né? O Lírio da Paz é uma essência muito bacana para a gente estar utilizando, tá? Atualmente, o Sistema Floral de Saint-Germain, ele conta com 89 essências florais, né? A maioria delas preparada aqui na Mata Atlântica, ali na região de Ubatuba, né? Nós temos duas em Portugal, temos uma na França, tá? E temos uma em Sergipe, né? E as outras essências são preparadas aqui. Então, 89 essências florais e 17 fórmulas compostas. As fórmulas compostas são buquês, né, já prontos com determinados propósitos, né? Então, a fórmula do estudante, a fórmula de proteção, algumas fórmulas para já determinadas e preparadas já, prontas, né, para o uso, tá ok? Então, quem quer conhecer mais sobre o poder de cura das essências florais de Saint-Germain? Quem quiser conhecer um pouco mais, seja para seu uso pessoal, seja para ajudar seus amigos, seus parentes, seja para iniciar ou complementar o seu trabalho, né, enquanto terapeuta floral, eu estou trazendo uma oportunidade muito especial, que vai ser a última turma dos Florais de Saint-Germain deste ano, tá? Então, uma turminha que vai estar começando no dia 19 de outubro, tá? Vamos ter alguns dias que vão ser umas quintas à noite e 3 sábados na parte da manhã, complementando a carga horária do curso, tá? E o que a gente vai estudar nesse curso, né? Nós vamos estudar as 89 essências, só que eu preparo esse material de uma forma que, pelo retorno dos meus alunos, tem facilitado muito, tem ajudado muito. Por quê? Porque 89 essências é um número grande, né, de essências. Então, eu separei elas por temas. Então, essências que vão trabalhar o medo, essências que vão trabalhar a ansiedade, essências que vão trabalhar situações de perda, essências que vão... Então, isso, na realidade, facilita muito na hora que você vai utilizar e na hora de você também fixar o para que cada essência serve, tá? Eu comecei a preparar isso na hora que eu fui começar a estudar, e eu percebi que isso me facilitou muito. Então, quando eu comecei a oferecer os cursos, eu achei que isso seria uma oportunidade de facilitar esse aprendizado para as pessoas, tá? Então, a gente vai estudar tudo isso. Vamos olhar as 17 fórmulas compostas e vamos trabalhar também um pouco de como é esse atendimento, né? Porque às vezes as pessoas que nunca
passaram, né, por essa oportunidade, não trabalham nada nesse sentido, né, de estar alguma área que, de alguma forma, trabalhe, né, na relação com o outro. Então, a gente também vai trabalhar um pouco de tudo isso. Tá aí o cursinho, tá? Vai ser mais ou menos um mês de aula, tá? Vão ser 7 aulas e o curso vai ser dado dessa forma que eu falei para vocês. É todo apostilado, tá? Vocês recebem a apostila com o repertório das essências, vocês recebem um certificado oficial do Sistema Floral de Saint-Germain, tá? As aulas são todas ao vivo, não é aula gravada, é aula ao vivo comigo. Vocês vão poder tirar as dúvidas, perguntar, tá? Então, recebem a apostila, certificado lá do sistema e a aula é ao vivo, tá? A gente, então, vai pelo Zoom, né? Como a gente está tendo essa, mas é uma aula onde a gente vai poder estar interagindo todo o tempo. E eu quero deixar uma citação aqui da professora Neide. Hoje, as essências florais são uma das causas sustentáculo das grandes transformações individuais e planetárias. Através das essências florais, estamos sedimentando o início da irresistível, sutil mudança reservada à nossa humanidade. Uma mudança silenciosa, porque é feita no silêncio da alma. Uma mudança amorosa e pacífica, porque é promovida pelas energias sagradas contidas em certas flores. Energias que, por onde passam, transmutam, transformam e iluminam. Elevando o nível da consciência, hoje nossa humanidade está vivendo um momento único, amparada pelo eu superior e pelas essências florais divinamente energizadas. É o momento em que se inicia a implantação dos primeiros alicerces para o nascimento do futuro glorioso de nossa humanidade e nosso planeta. Futuro glorioso esse já vislumbrado pelo médico inglês Dr. Edward Barr, o percursor dessa grande mudança consciência-luz. Então, a essência floral, ela é exatamente isso, né? Essa grande mudança que começa com cada um de nós e vai acabar trazendo essa grande mudança em torno de nós. É muito interessante quando a gente utiliza as essências, né? Às vezes é o cliente que está usando, mas ele vem e ele relata a mudança que houve no entorno, na família, sabe, no marido, na esposa, porque é algo que vai transformando, né? Então, essa grande transformação que começa com cada um de nós, que vai transformando o nosso entorno, que vai transformando a nossa humanidade, o nosso planeta, né? Então, a gente, essências florais também que podem ser usadas, né, para os animais, para as plantas, para as crianças, para os idosos, né? Então, terapia floral é isso. É a terapia da alma, é a terapia do acolhimento, ok? Eu espero que eu tenha conseguido levar para vocês o grande amor que eu sinto por tudo isso. Eu espero que eu tenha conseguido tocar o coração de cada um de vocês através dessa bênção, né, que são os florais, tá? Agradeço a presença de vocês, a companhia, e estou aqui, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram trazer, eu estou aqui para poder estar respondendo vocês.